Escuta, você já encontrou com Jesus hoje ou não? Reparou que mais cedo ele já te chamou? Não tô falando que ele te chamou pra ir pra eternidade e pra acabar com essa vida sua aqui já não. Não é nada disso. Mas, de repente, ele já passou por você hoje e você não percebeu ainda. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo de reflexão do Evangelho do domingo. Nós estamos chegando ao 32º domingo do tempo comum. Já estamos chegando no final do ano civil e também do ano litúrgico. E conforme vamos chegando ao final do ano litúrgico, as leituras, tanto as leituras, primeira e segunda leitura da missa, como e principalmente o Evangelho que é proclamado, eles vão sempre nessa época do ano apontando para uma mesma direção. E que direção é essa? Semana passada nós celebramos a festa de Todos os Santos e celebramos também a festa de Finados, né, na qual recordamos os nossos falecidos todos. Eu lembro que no vídeo anterior a gente até mencionou, né, que o final do ano deve nos fazer pensar que a nossa vida também conhecerá um fim. E daí o motivo pelo qual a gente celebra, já terminando o ano civil e o ano litúrgico, a festa de Todos os Santos e recordamos os finados. Também já falamos em muitas outras ocasiões da diferença, né? O que é ano civil, o que é ano civil, você sabe, né? Não precisava nem falar. E ano litúrgico, né? É o ano celebrativo, né? Aquilo que a gente recorda ao longo do ano, dos mistérios da nossa fé, nomeadamente, né, do nascimento de Jesus, seu batismo, sua pregação, sua paixão, morte e ressurreição e finalmente a realidade última que nós acreditamos que um dia Jesus retornará, né? Então, acabei de dizer, né? O final do ano vai nos levando, as leituras vão nos levando para uma mesma direção. Que direção é essa? Ora, a direção de percebermos que como o ano acaba, a nossa vida também acabará. As leituras, portanto, pode observar, seja nos domingos, seja durante a semana, vão aparecer, às vezes direta e às vezes indiretamente, menções a isso. É Jesus falando daquele dia, né? Ele sempre usa essa expressão, naquele glorioso dia ou naquele dia, os profetas anunciando o dia de Javé, né? O dia do Senhor, prenunciando um final definitivo para essa realidade que nós conhecemos, a realidade física, né? E isso, minha gente, é colocado pra gente, né? Foi colocado por Jesus e continua sendo colocado para nós que somos discípulos dele ainda hoje. Isso não é colocado para nos fazer medo, né? Não é para a gente ter medo de Deus, né? Como se a nossa condenação estivesse pesando sobre a nossa cabeça, né? Não é para a gente ter medo da morte, né? Eu sei que para muita gente é um assunto praticamente proibido, né? E ainda mais nesse tempo de pandemia, eu não sei, talvez você possa até ter perdido alguém querido e falar de morte pode ser que doa ainda, né? Então, a intenção ao tratar desses assuntos todos não é tentar enfiar um dedo numa ferida para fazer ela sangrar, para só sentir dor. Não, é para nos fazer refletir, né? A celebração da morte, né, de alguém, ou a celebração do fim, como a gente está agora começando a meditar, deve nos levar para uma reflexão que foi com a qual eu até iniciei no vídeo da semana passada. Se por um lado, um dia nós vamos morrer, por outro lado, todos os outros dias nós estamos vivos. Então, se você está ouvindo esse vídeo agora, você está vivo. Então aproveita, né? Dá para fazer uma coisa melhor, mais bonita, né? Se é que sua vida já não está bonita. A gente tem esse potencial
ao invés de ficarmos se lamentando do passado ou preocupados com o futuro, né, viver o hoje. Tem dois pensamentos que eu levo muito comigo, né? O primeiro, eu não conheço o autor, eu sei que o AA, né, os Alcoólicos Anônimos, usam muito. Eu vi um quadro disso uma vez, inclusive, eu acho de uma genialidade, que diz assim: não deixe que o medo do ontem, perdão, não deixe que a tristeza do ontem e o medo do amanhã estraguem o seu dia de hoje. Esse é o primeiro pensamento. O segundo, se eu não estou enganado, é de Jean-Paul Sartre, né? É um filósofo francês, que diz assim, que não importa o que os outros fizeram de nós, né? O que a vida fez de nós. Importa o que vamos fazer daquilo que fizeram de nós. A gente pode ficar se lamentando, a vida foi assim comigo, tarará, ou não. Então, o que eu vou fazer disso, né? Vamos viver o agora, é o que a gente tem para viver. Então, isso tudo que nesses domingos a gente está ouvindo, deve nos levar para essa direção. Refletir sobre a vida, a partir da ótica de que ela vai acabar. E enquanto não acaba, vamos fazer ela valer a pena, né? E como é que a gente faz fazer a vida valer a pena? Vivendo do jeito que Jesus viveu, né? Para nós que somos cristãos, o jeito de Jesus viver é a receita da felicidade. E é uma receita muito gostosa, né? Sacrificada, mas que realmente traz felicidade, que é viver no amor, viver na misericórdia, né? Essas são as coisas mais essenciais. Há 2 domingos atrás, inclusive, meditamos isso, né? Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro: amar o próximo como a si mesmo. Essa é a receita de Jesus. E que na semana passada ouvimos também de uma maneira mais elaborada nas bem-aventuranças. Pois bem, estamos indo para o 30º domingo do tempo comum, né? Semana que vem já é o 33º, o Evangelho também já vai falar, né, sobre fim, sobre essas coisas. E o 34º é o último domingo, que é a festa de Cristo Rei, em que a gente reflete sobre a realidade última, sobre a vinda de Jesus definitiva. E aí depois já começamos o Advento com um tempo novo, um ano novo litúrgico, né? E começamos a preparação para o Natal. Nesse 32º domingo que estamos para celebrar, nós ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículos de 1 a 13. É o comecinho do Evangelho, é o comecinho do capítulo 25. É um capítulo interessantíssimo e que a gente vai ouvi-lo até acabar o ano litúrgico agora, no dia de Cristo Rei, 34º domingo do tempo comum, né? Daqui a 2 semanas, nós ouviremos um trecho que é maravilhoso desse capítulo, mas eu não vou falar qual é para você ficar curioso, né? Mateus 25, de 1 a 13. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler, né? Depois a gente retoma o texto e vai pensando algumas coisas para a gente ir refletindo e tentando viver. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas
entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Muito bem, acabamos de ouvir essa parábola, né, sobre 10 jovens que estão indo encontrar com um noivo, e todas elas levam lâmpadas nas mãos, só que 5 delas tinham óleo sobressalente, né, tinham um estoque de óleo, e 5 não tinham. E no final Jesus fala que o noivo chega, recolhe algumas só, né, só a metade, só 5, as outras ficam para fora, e ele manda então no final: fiquem vigiando, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Tá, vamos por partes. Como eu disse agora há pouco, que as leituras desses últimos domingos agora do tempo comum, a gente precisa interpretar, precisa olhar na direção de que elas nos fazem pensar sobre o fim da nossa vida. Pode ser que a gente pense, bom, essa parábola que Jesus está contando, né, essa comparação que ele está fazendo é sobre o fim da vida ou sobre a segunda vinda de Jesus, que não sabemos qual o dia e qual a hora. Não está de todo errado, né? Mas eu queria levantar algumas perguntas de início. 10 jovens vão encontrar com um noivo. Mas que história mais esquisita é essa, né? O que essas 10 jovens vão fazer com esse noivo? Tem gente que até pensa que as 10 vão casar com o noivo, mas não é, né? E outra, se é um casamento, cadê a noiva? Não tá falando de noiva? Aí fala dessas 10 jovens que estão com lâmpadas nas mãos. Hoje em dia, né? Não sei a idade sua, né? Você que está me ouvindo. Mas lâmpada, a gente pensa nessas que, né? Tipo essa aqui, né? Que tá aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada, né? Mas lâmpada, até muito pouco tempo atrás, não era assim. Isso é uma invenção recente, né, na história da humanidade. Os nossos pais, avós, ou talvez até você, não sei a idade que você tem, tenha conhecido, tenha tido na sua casa a lamparina a óleo ou a querosene, né? Tem lugar que chama candeeiro também, tem outros nomes também. Eu tô com um nome tentando lembrar agora disso, mas não me fugiu. Que é o quê? É uma vasilha que tem... Eu tinha uma aqui, acabei tirando, levei para outro lugar. Mas com um pavio. E aqui dentro dela tem óleo, né? Óleo mesmo, óleo comestível, óleo de cozinha, né? Mas pode ser substituído por querosene também, né? Com um outro elemento, um outro material. Então, o pavio fica aqui molhado no óleo, se acende e ele produz luz, né? Óbvio, né? E é isso que é a lâmpada. Então, por isso que algumas levavam óleo, porque a hora que acabasse aquele óleo, né? A hora que queimasse todo o óleo, aí elas colocavam mais e continuariam tendo luz. Hoje em dia a gente fica meio, se a pessoa não souber disso, fica boiando na história, né? Então, as 10 jovens, 5 tinham óleo, outras 5 não tinham. Por quê, né? E o mais esquisito ainda, né? A hora que o noivo chega, que elas vão entrar para a festa de casamento, as outras 5 pedem, pelo amor de Deus, para elas dar um pouco de óleo, e elas ruins, tão duras que são, não dão. Então, que história mais esquisita. E o que isso tem a ver com o final da vida, né? Bom, uma coisa interessante, gente. Quando a gente vê uma passagem como essa na Bíblia, em primeiro lugar, se a gente percebe que a coisa à primeira vista não faz sentido, é bom a gente levantar 2 possibilidades. A primeira, pode ser que eu não esteja entendendo o que está sendo dito, porque tem alguma coisa dessa história que não é da minha cultura, né?
eu não vivi isso, eu não conheço, pode ser que seja diferente lá naquele tempo. Um exemplo disso, se você está acompanhando os vídeos toda vez que sai, se lembra de quando era o evangelho da moedinha lá, do dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus? Que eu até mencionei que o nosso dinheiro hoje está escrito uma coisa, mas naquele tempo estava escrito outra, e isso tinha significado. Então, quando não tem um sentido muito para a coisa, a primeira possibilidade que a gente precisa levantar pode ser que tenha alguma coisa dessa cultura que eu não estou entendendo. Eu preciso ir pesquisar. Mas a segunda coisa a se ter em consideração pode ser que essa situação absurda ou incomum que está sendo dita tenha que ser interpretada simbolicamente. Nesse caso, a primeira possibilidade que eu disse, pode ser que seja alguma coisa da cultura. Não tem registrado, né? Muito embora a gente tenha pouco acesso aos costumes de casamento no tempo de Jesus. Não é? A gente tem informações, mas não é muita coisa não. Mas as informações que a gente tem, não se fala de jovens e fazer um cortejo, não fala nada de lâmpada, de tocha. Dependendo de quem você ouvir comentando esse evangelho, você vai ouvir a pessoa falando assim, que no tempo de Jesus, quando o noivo vinha vindo, as amigas da noiva iam encontrar com ele com tochas nas mãos. Ninguém tem certeza disso, tá? Então, se não é a primeira opção, né? Se não é uma coisa da cultura, então a gente tem que interpretar simbolicamente. E na primeira linha do evangelho, fala que Jesus está contando uma parábola. Parábola, a gente já falou isso em outras ocasiões, é uma historinha, não significa que aconteceu. Jesus certamente foi em muitas festas de casamento na vida, né? Conhecia jovens, conhecia lamparina, né? O candeeiro, conhecia essas coisas todas. Ele usou dessa participação especial, o pessoal gritando aqui na rua, tá? Usou dessas coisas que ele está falando para trazer uma lição, né? E Jesus fala que o reino dos céus é como a história das 10 jovens. Essa história ele está inventando. E ele está falando que o reino de Deus é como essa história. Reino de Deus, a gente já falou, é um jeito que Jesus, é uma expressão que Jesus usa para designar todo esse conjunto de ideias que ele vem nos propor como jeito de viver, né? É o projeto de mundo novo, é a proposta de Jesus. Isso é o reino de Deus, né? Um jeito de viver em que a gente procure ser misericordioso, em que a gente procure ser caridoso, em que a gente procure ser não violento, desapegado. Isso tudo é o reino de Deus. Então Jesus fala, o reino de Deus, né, é semelhante a essa história que eu vou contar para vocês agora, das 10 jovens. Pois bem, quando a gente ouve essa história, eu queria fazer uma pergunta, né, antes de começar a esmiuçar mais ela. Você acha que Jesus está falando da segunda vinda dele? Ou está falando da primeira vinda dele? O que eu quero dizer com isso, né? E o que é primeira e o que é segunda vinda? Primeira vinda de Jesus é a vinda que já aconteceu, né? Jesus veio, falou com as pessoas, pregou, foi crucificado, morto, ressuscitou. Essa é a primeira vinda. A segunda é aquela que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Você acha que Jesus, nessa historinha, ele está falando do que aconteceu no tempo dele ou do que vai acontecer? Não ouvi. Ainda bem, né? Eu não ouvi, você não tá ficando louco. Vou responder. Acredito que seja das duas vindas que ele está falando. Da que aconteceu e do que acontecerá. O que Jesus está contando aqui se refere a uma coisa que estava acontecendo naquele momento. Olha que interessante. Você já vai entender melhor. Jesus fala das 10 jovens. 5 delas eram previdentes e 5 eram imprevidentes. Esse número 5, na Bíblia,
é um número simbólico. Aqui tem um dado que talvez a gente não tivesse, mas a partir disso a gente começa a entender melhor. 5 é um número, os judeus até hoje, assim, os rabinos, eles dão muito valor aos números presentes na Bíblia. Você pode perceber que alguns números que se repetem muito, eu já até expliquei o significado de alguns, como o número 40, aparece muitas vezes na Bíblia e sempre relacionado à preparação, né, de algo. 40 dias Jesus jejuou no deserto, se preparando para a sua missão. 40 dias Jesus ensinou os discípulos antes de subir aos céus. 40 anos o povo andou no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Então, números simbólicos. O número 7 aparece muitas vezes também. O número 7 simboliza a completude, a perfeição, né? 7 dias dura a semana, 7 são as cores do arco-íris, 7 dias são 7 noites, mais ou menos, que dura uma fase da lua. Às vezes dura 8, mas geralmente é 7. E o número 5 também tem um significado. 5 é o número símbolo do povo de Israel. Num outro dia também, a gente até falou que o símbolo da videira era símbolo do povo de Israel, né? Então o número 5 também significa. Até há quem diga que seja porque a maioria dos judeus, a maioria do povo de Israel aceitava como sendo lei de Deus os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, né? Mas isso é um outro assunto. Mas o 5 significa o povo de Deus. Então, vamos entender primeiro que essa história se refere ao que Jesus estava vivendo no momento em que ele estava contando aquela história. Então, uma parte do povo de Deus era previdente e outra parte do povo de Deus não era previdente. O que significa isso? Uma parte de Israel, quando Jesus chegou, o noivo chegou, era uma parte que estava preparada para recebê-lo. Então, essa ideia de que Jesus seja o noivo nessa história é interessante porque ao longo do Antigo Testamento, em mais de uma ocasião, Deus se apresenta como sendo o esposo do povo de Israel. O profeta Oséias, a gente já citou também em muitas ocasiões, usa muito essa imagem, que Deus desposou o seu povo, cuidou do povo como o marido cuida da esposa, esperava que a sua esposa, ou seja, o povo, lhe desse fidelidade, né? Lhe desse devotamento, né? Mas o povo, isso Oséias diz, né? Principalmente Oséias 10 e 11, ao invés de ser uma esposa fiel, foi uma esposa infiel. O profeta Oséias até usa palavras pesadas, né? Fala que a esposa se prostituiu com diferentes deuses. Ao invés de ser uma esposa fiel ao seu único marido, Deus, não, se prostitui com outros maridos, outros deuses. Jesus se apresenta como sendo o noivo da humanidade. E isso é um jeito meio implícito de se apresentar como sendo o próprio Deus. Ora, se os profetas diziam que o esposo de Israel é Deus, e Jesus fala que ele que é o noivo, que veio desposar novamente, né? Então ele está dizendo de uma maneira implícita, né? É Deus. Você deve se lembrar que tem uma outra passagem do Evangelho que quando perguntam para ele por que os discípulos de João Batista jejuam, ele fala: os convidados de uma festa de casamento podem jejuar enquanto o noivo está presente? O noivo é ele. Quando João Batista, né, perguntam para João Batista se ele era o Messias, né, ele fala que o amigo do noivo se alegra com a chegada do noivo. E João Batista é um amigo do noivo. Quem que é o noivo que chegou? É Jesus. Então, o noivo dessa história que Jesus está contando é ele mesmo. Jesus é o noivo que chegou para desposar não mais só o povo de Israel, mas a humanidade inteira. A humanidade inteira é convidada a entrar nesse casamento com Deus.
a ter essa relação matrimonial com Deus, né? Ver em Deus um marido apaixonado, né? Não ver Deus como um inimigo ou como um juiz, mas Deus é um ser que tem coração, e o coração de Deus é apaixonado pela humanidade. Olha que delícia isso, gente. Então, o noivo chegou, é Jesus. E daquele povo havia uma parte que estava preparada para ir ao encontro do noivo e uma parte que não estava preparada. Quem é a parte preparada? Ora, na palavra de Deus a gente encontra muita gente que ficou feliz com a chegada de Jesus. Maria e José. Em Lucas 1 a gente encontra Isabel e Zacarias. A gente encontra a profetisa Ana e encontra também o velho Simeão, que toma Jesus nos braços, ainda bebezinho, e fala: agora, meu Senhor, já podes deixar o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação, a luz que brilhará para os gentios. Há uma parte de Israel, a parte do povo de Deus, que estava preparada, que estava esperando o noivo chegar, e viu o noivo chegar. E é a parte que entra com o noivo para celebrar a festa de casamento, né? Mas tem uma parte que não, né? Além desses que eu mencionei, a gente poderia citar uma infinidade de muitos outros, como os próprios apóstolos, os outros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Essas 5 jovens são um símbolo desse pessoal que estava preparado para receber a mensagem de Jesus e de fato recebeu, acolheu, deixou-se desposar por Jesus, aceitou a sua proposta de mundo novo, entrou para o reino de Deus, né? O reino de Deus não é a vida após a morte, o reino de Deus é aqui já, começa aqui e se estenderá, né? Mas começa aqui. Mas há uma outra parte, as 5 jovens que não estavam preparadas, não estavam com óleo suficiente, que não puderam entrar na festa. Quem são esses? Todos aqueles que desde o início rejeitaram infinitamente a Jesus. O rei Herodes, todos aqueles que ao longo do tempo que Jesus pregou se opunham à sua pregação, fariseus, mestres da lei, sacerdotes, Anás, Caifás e outros tantos. As 5 jovens que não têm óleo são a representação desses que eu mencionei agora há pouco. Esse óleo, essa luz que brilha, né, e que faz com que elas possam estar preparadas para receber o noivo, não é outra coisa a não ser a nossa fé, gente. Então, é aqui que está um ponto que a gente entende o porquê que quando as jovens que não tinham óleo pedem o óleo para as que tinham, elas não dão. Porque isso, a fé, é uma coisa que depende da gente alimentar. Eu dizia que essa parábola, essa história que Jesus conta, ela transmite um pouco o que estava acontecendo ali no tempo de Jesus, né? O noivo estava ali, ele termina dizendo: ficai atentos e vigiando. O noivo já estava ali trazendo uma mensagem de vida nova, um mundo novo. Bastava acolher, né? Mas tinha gente que acolhia, tinha gente que não. Essa história se refere sim a uma coisa do passado e se refere também a uma coisa do futuro, quando Jesus vier nesse dia, né? Mas também se refere, gente, aqui está uma terceira e importantíssima coisa. É aquilo que eu dizia no comecinho desse vídeo. Jesus o tempo todo chega em nós. O tempo todo ele fala conosco. E para a gente poder percebê-lo, acolhê-lo, né, entrar para esse reino dele, nós precisamos estar com as lâmpadas acesas. Precisamos estar com a nossa fé acesa. Precisamos nos alimentar a nossa fé. Então, dito isso de uma maneira ainda mais prática, para tentar ficar mais claro. Há uma voz, é interessante, né? Uma voz que grita no meio da história: o noivo está chegando, ide ao seu encontro.
na nossa vida também há pessoas e pessoas que nos fazem acordar para alguma coisa, né? Nos fazem despertar. De repente, aquela situação que a gente está vivendo, vem alguém e fala alguma coisa que nos faz entender que aquele momento pode ser um momento de graça e um momento de encontro com Deus. Só que a gente só dá conta de ver a mão de Deus agindo na nossa história se nós estamos alimentando a nossa fé. E isso na prática significa, se nós nos alimentamos da palavra, se somos pessoas de oração, se procuramos ter uma vida sacramental, se a gente está alimentando, né, se a gente está colocando óleo nessa lâmpada aí, né, nessa lamparina, nós daremos conta de ver o noivo chegando. Então, colocando de uma outra maneira, suponhamos, aconteceu uma situação muito desagradável com você, de repente, sei lá, você perdeu o emprego e você olhou para aquilo e viu como uma tragédia, né? Puxa vida, eu estava contando tanto agora, justo agora, esse momento de pandemia, tarará. Aí vem alguém que te diz, né, fala assim, calma, de repente, como diz a música da Dona Irã Barbosa, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Às vezes é para outra coisa. Se a gente tem fé, se somos pessoas de oração, se cremos na ação de Deus, quer dizer, se a gente está colocando óleo nessa lamparina, a gente vai perceber, não, de fato, pode ser que seja a mão de Deus nisso aí, Deus esteja preparando algo melhor. Então vem uma pessoa, vem uma voz, né, que fala pra gente, não, cara, não se desespera, de repente Deus está preparando algo melhor. Essa voz é como essa voz aqui da história, ó, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Como se a pessoa dissesse assim, fica atenta, às vezes o que está acontecendo com você é coisa boa, né? Não é uma desgraça como você está achando, não. Preocupações que nos vêm, né? A gente às vezes está preocupado com uma coisa assim, acabrunhado, e de repente pode ser a mão de Deus agindo. A gente só vai dar conta de ver isso se tiver fé. Então, nesse sentido, ninguém vai colocar fé na gente, é a gente que tem que alimentar, né? Então, nós precisamos nos esforçar nessa vida para sermos como as jovens que estão alimentando as suas lamparinas e não como as outras, né? Caíram dormindo e não tinham mais como entrar no reino de Deus. No fim termina, o noivo chega, as que tinham luz entram, né? E as que não tinham, a parábola termina assim de uma maneira trágica, né? Ele fecha a porta dizendo que não as conhece, não as reconhece. Eu acho que o significado mais profundo disso, né, o ponto que talvez a gente tivesse que olhar mais é o fato da porta se fechar, né? Uma vez que a gente termina a nossa vida, uma vez que a gente faz o encontro definitivo com o noivo, não tem mais o que fazer, né? A nossa fé, a gente precisa alimentá-la enquanto nós a temos, enquanto temos vida. Então esse evangelho quer nos convidar basicamente a duas coisas. A primeira, a nos lembrar que uma hora a porta vai fechar, uma hora a nossa vida vai se encerrar. E se, por um lado, um dia a vida terminará, os outros dias todos nós ainda temos para viver. Essa é a primeira coisa que eu acho que o Evangelho nos ensina. E a segunda coisa, enquanto rezava esse texto, antes de falar isso, me vinha muito na cabeça uma música, não é de um profeta, mas é de um poeta, né? Do Caetano Veloso. A Gal Costa gravou isso lá atrás, né? Chama Divino Maravilhoso. A música diz, eu não lembro bem a letra, mas diz assim, atenção, ao dobrar uma esquina, né? Atenção, fala várias vezes, até que chega um ponto que fala assim, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Tudo é divino, maravilhoso. Eu acho que a gente dá conta de ver a ação de Deus se a gente está atento aos sinais, né? Ele está falando o tempo todo, ele está conversando. O noivo chega a todo e qualquer momento. Só que a gente só dá conta
de observar que ele chegou se estivermos com as nossas lâmpadas acesas, ou seja, se estivermos atentos, se procurarmos observar tudo em Deus e Deus em tudo. Tudo tem o rastro de Deus, mas a gente só dá conta de perceber se for muito atento. Atenção. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É isso aí. Então é com Caetano Veloso que eu termino aquilo que comecei com Jesus Cristo no Evangelho, né? Vamos tentar essa semana ficar atento, né? Aquilo que nessa semana a gente, à primeira vista, achar que pode ser uma grande tragédia, atenção, olhe de novo. Pode ser que não seja, hein? Acende essa lamparina, né? Vamos estar atentos à chegada do noivo. Ele tá aí. De repente, já até passou por você hoje e você não percebeu. Uma boa celebração no domingo e uma boa semana.